pessoal, tudo bem? Quarto ano? Vê só, hoje é eu que vou dar aula para vocês, professora Thalita. Professora Daniela, ela teve uns imprevistos, mas na próxima aula ela vai estar aqui junto com vocês, beleza? Então, hoje nós vamos aprender uma coisa muito legal, muito legal. E assim, algo que vocês precisam parar, pensar e refletir, certo? Refletir em cada atitude, em cada passo. Então, preste atenção na nossa aula de hoje, preste atenção. O tema da nossa aula de hoje é produção, circulação e consumo. A gente vai dar uma pincelada em tudo isso para você entender o que é a produção, o que é a circulação, o que é o consumo e o que é que isso tem a ver com a geografia. Então, preste atenção, certo? Foca aí, pega tuas anotações, caderno, lápis, para a gente anotar tudo bem direitinho e não desviar de nada, tá bom? Vê lá. Vamos aprender a descrever e a discutir os processos de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. Vamos lá? Preparados? Seguindo. As relações entre produção e consumo e geração de lixo. Opa! Será que isso tem alguma coisa a ver com a produção de lixo? Vamos lá, seguindo. Foca aí na imagem para vocês verem. Seguindo, primeiro, vamos ver o que é matéria-prima. A principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa. O que é essencial para o desenvolvimento ou produção de algo. A parafina é como uma matéria-prima. O que pode ser utilizado como fundamento para o desenvolvimento de alguma coisa. Particularidade daquilo que se encontra em estado bruto, o artista, por exemplo, quando ele é trabalhado. Enfim, a matéria-prima é a massa, é o principal, é aquilo que a gente vai transformar em um produto, certo? Para o nosso consumo, tá bom? Beleza? Deu para entender direitinho? Vamos lá, seguindo. Entendeu mesmo, né? Olha aí, foca aí no que é matéria-prima. Olha só essa imagem. Cada material escolar é composto de diferentes matérias-primas. É ou não é? Você já parou para pensar no seu material escolar? A sua mochila, ela é feita de quê? O seu livro, o lápis tem várias coisas ali que são envolvidas para poder formar aquele lápis. A tesoura, a régua. Você já parou para pensar em quais matérias-primas, qual foi a matéria-prima de cada utensílio desse? Ótimo, vamos lá. Olha aí uma tabelinha de matéria e produto. A madeira, régua de madeira, o lápis, o látex ou derivados de petróleo, a borracha. Opa, professora, a borracha tem petróleo? Tá vendo? Para você ver, tá vendo? A celulose, que é o papel, caderno, livros. O metal, que é a tesoura, clips, aquele clipezinho que a professora coloca lá para juntar os papeizinhos. Pronto. Petróleo, matéria-prima para o plástico. Opa! Régua de acrílico. Transferidor. Transferidor é aquela régua redonda. Você já viu uma réguinha redonda? Transferidor. Estava até na imagem anterior aqui. Caneta, estojo de plástico, mochila. Olha aí como o petróleo, né? Ele está presente em várias coisas, não é isso? Ele é bastante importante, por isso que todo mundo briga por ele. Mas vamos seguir. Eita! Chegou a hora boa. E aí? Deu fome? Deu vontade de comer? Olha aí para essa imagem. É essa hora, dá uma fomezinha. Olha só, um hambúrguer com bastante verdura, com um hambúrguer bem grande, com bacon, queijo. Eita delícia, não é verdade? Chamou ou não chamou a atenção assim, aguçou o seu estômago lá para querer comer uma coisa bem gostosa como essa? Aguçou, não foi? Vamos lá. De onde vem e para onde vai o que consumimos? Vejam só. Por que eu coloquei aquela imagem daquele hambúrguer? Minha gente, a propaganda faz muita coisa.
ela desperta em você uma necessidade que até você nem tem, mas que só porque tá bonita ou porque chamou a atenção você vai consumir. E aí a gente vira aqueles consumidores. A gente come primeiro com a visão, né, com aquela propaganda, e depois vai ali consumir. E tem gente que não para, consome muito, 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 muito. Entendeu? Então, nós somos uma sociedade de consumidores. A gente é dependente muito do capitalismo ainda, a gente depende muito, claro. É o dinheiro que move tudo, né? Mas a gente precisa ter consciência e precisa também equilibrar todo esse consumo. Nem tudo que é demais vai fazer bem para você, é verdade? Mas vamos entender primeiro essa questão do que é, para onde vai tudo, né? O que é, de onde vem e para onde vai o que consumimos. Vamos lá. Etapas de uma cadeia produtiva. Olha só essa imagem. Primeiro eu tenho a extração. Estão vendo que a extração é um meio ambiente natural, onde tem árvores, montanhas, então eu retiro as árvores para poder fazer móveis, eu retiro os recursos hídricos ali para poder gerar energia ou utilizar de alguma outra forma, eu destruo os animais que estão por ali para poder ter a pele ou não sei mais o que, enfim, eu destruo praticamente a natureza. Então a extração ela vem com essa finalidade, né, também. Quando você não tem a sabedoria de ter aquele recurso natural que é presente ali de uma forma mais equilibrada, você acaba explorando demais aquela área, certo? Depois ele segue para a fase, né? O produto, a gente tira a matéria-prima dali, da extração, e segue para a produção. Quando segue para a produção, ele é transformado naquele material em que você vai utilizar. Por exemplo, a sua roupa, a sua bolsa, a sua caneta, a sua mochila, o seu caderninho de ir para a escola, o sofá em que você está sentadinho, a televisão por onde você está me assistindo. Olha aí. Então, tudo isso é produzido nessa fase aqui, ó. Produção. Vem da extração, produção. Depois ele vai para distribuição. A distribuição é esse local, as lojas, onde a gente vai fazer, né? A gente vai comprar, tá bom? A gente vai ali naquela loja de eletrodomésticos e adquire aquele produto. A gente vai no supermercado e adquire aquele outro produto, entendeu? Então, isso tudo é na fase da distribuição. E depois o consumo, você leva para sua casa para poder consumir aquele produto, certo? E aí é quando a gente pensa em como é que esse consumo está sendo feito. Se você está tendo uma consciência de como aquele recurso está sendo utilizado no seu dia a dia, se aquele produto é eficaz e é de necessidade para a sua vida também, entendeu? Então, aí é o ponto-chave. Você, consumidor, está consumindo as coisas no seu limite ou você está sendo muito exagerado com isso? Então, vale aí a reflexão, tá bom? E depois que eu consumo, eu faço o quê? Com o que sobra? Vai para onde? Para o lixo, onde muitas vezes não tem o tratamento adequado. E aí onde é que fica o perigo de tudo? Poxa, eu já tirei da natureza, eu já explorei a natureza, eu já enchi de produtos químicos na produção, porque seu alimento ele não é natural, não é do jeitinho que vem da natureza. Ele tem vários produtos químicos ali misturados. Então ele já abarrotou de produto químico. Foi para a distribuição, você se encantou com as propagandas da loja e quero levar tudo, quero levar tudo. Tá levando tudo. E aí, o que sobra depois? Vai para onde? Qual o tratamento adequado que esse produto está levando? Quando aquela televisão pifa, você joga ela onde? Quando aquele sofá não presta mais, você vai jogar ele aonde? Quando aquela roupa não dá mais em você, nem para outra pessoa, você faz o que com ela? Aquela embalagem do biscoito que você comeu 10 num dia só, tá indo para onde? Olha aí. Eu tinha dito em algumas outras aulas de outros anos que eu já dei, que ainda não é um investimento primordial o tratamento do lixo. E o lixo é um problema para
o mundo inteiro. É um problema para o mundo inteiro. Então, a gente precisa ter essa consciência, primeiro, do que eu consumo e da quantidade que eu tenho que consumir. Eu tenho que ter essa consciência, certo? Então, vamos lá. Vimos aí as etapas da cadeia produtiva, não foi? Extração, produção, distribuição, consumo e tratamento de lixo. Vamos seguindo. E aí eu trouxe para vocês, a abundância traz consequências. Países mais ricos respondem por quase a metade do lixo produzido no mundo. Olha aí, ó, 44% economias de alta renda. Ou seja, esse que está em vermelho é quem está poluindo mais, certo? É quem está poluindo mais. Então, vejam os pontos vermelhos no mapa e veja quais são os locais que estão poluindo. Estão consumindo muito e, consequentemente, poluindo muito. Eu tenho aí a Ásia Oriental com 21% e o Pacífico, 12% América Latina e Caribe. Eita, professora, é pouquinho aqui no Brasil, né? É, mas é por isso que você vai relaxar? Não, não era nem para ver essa abundância de consumo todo, era para ser mais consciente. Porque, consequentemente, a gente está degradando a natureza. Se a gente está consumindo mais, a gente está fazendo com que a matéria-prima saia lá da extração com mais velocidade. E de um jeito que a gente não tem controle. E isso está causando o quê? Degradação ambiental. Seguindo, 7% a Europa e a Ásia Central, 6% Oriente Médio e África do Norte, 5% o Sul da Ásia e 5% também a África Subsaariana. Olha aí, para vocês verem, né, o nível de consumo de cada região. E quem consome mais, polui mais. E o Brasil, a gente tem que estar consciente de que a gente está consumindo demais também. A gente tem que diminuir, né? Porque a gente não é o primeiro, né? Que nessa questão a gente nem queria estar nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, queria estar em posição nenhuma. Mas a gente não pode consumir de uma forma que venha prejudicar o meio ambiente também, tá? E o Brasil, olha aí, ó, total de produção de resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos coletados. Resíduos sólidos urbanos, 215 mil toneladas por dia. Minha gente, é muita coisa. Resíduos sólidos coletados, 196 mil toneladas por dia. Então, eu tenho uma produção e tenho os coletados. Veja só, a produção de resíduos sólidos e os resíduos sólidos coletados. Veja os números como são. Aí eu tenho as regiões. A região norte, o índice de coleta é 81%. Nordeste, 79%. Centro-oeste, 93%. Sudeste, 98% e o sul, 95%. Precisamos, né, se policiar mais nesse consumo. Ok. Agora eu tenho um videozinho para vocês, certo? Um videozinho bem legal. Preste atenção, tá bom? E a gente vai fazer, será a nossa revisão. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque vai fazer um resumão sobre a nossa aula de hoje. Vídeo bem interativo, que você vai entender bem direitinho o que é esse processo de produção, circulação e consumo. Vamos lá? Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais. Muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra, lar desse jovem e desse. Agora veja só, nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar.
Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Peraí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então tá na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente? Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. Hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias, e as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas: matemática, literatura, geografia, física e história. Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, quando já estavam crescidos, os eucaliptos foram colhidos e transportados para uma fábrica, onde foram processados, prensados, enrolados, cortados e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. No caso do papel, sementes, água e adubo se transformam em árvores de florestas plantadas, que crescem e fazem a fotossíntese, retirando o carbono do ar e emitindo oxigênio. O carbono é transformado em madeira, que será a matéria-prima para a produção do papel. Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose ao ser colocada em máquinas misturada com água e produtos químicos. A água, que é coletada dos rios, circula dentro da fábrica e é tratada antes de ser lançada de volta ao rio de onde veio. Agora, já parou para pensar que quando consumimos um produto, consumimos tudo que foi usado na sua cadeia produtiva também? Por isso, é importante conhecer como os produtos são feitos e escolher aqueles fabricados por empresas mais responsáveis social e ambientalmente, que usam menos água, menos energia e emitem menos CO2 em suas cadeias produtivas. Além disso, a forma como usamos o produto também pode representar muita economia. Pensar duas vezes antes de imprimir, usar letras menores e enviar o papel usado para reciclagem são ótimos exemplos. E ações simples, como usar os dois lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos. Gostaram do vídeo? Legal, né? Então fez um resumo basicamente da produção, da circulação e do consumo. E da consciência que devemos ter ao consumir determinados produtos. Tá certo? E outra, observar a origem de tudo. A gente também tem que ser crítico, deve ser crítico. Vocês, crianças, devem crescer com esse pensamento também. De onde é que vem? De onde foi que veio? Será que teve uma produção legalizada? Será que é bom para o meu consumo aquilo? Então, pense em tudo isso, beleza?
Trouxe algumas charges e algumas tirinhas, só para a gente, né, pensar, refletir, né, e se divertir um pouco. Uma de Mafalda aqui, ó. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que ainda não sabemos o que nós somos. Olha só, é como se as mídias e as propagandas formassem aquele ser humano. Outra chargezinha. Consciência ambiental. Aí tem aí o dono de alguma indústria, provavelmente, né? Eu sempre gostei de verde. Olha aí, ó, com o dinheiro na mão, porém destruindo a natureza. Tá vendo? Cuidado, ou o consumo pode te consumir. Olha aí, uma pessoa abarrotada de sacolas. Temos que ter cuidado, porque senão o consumo vai consumir a gente e a gente não vai viver e não vai ter qualidade de vida. E outra, aqui, ó, por fim, tem aí uma chave cheia de propaganda, com um monte de gente deixando de ver o que é cultura, o que é natural, o que é respeito, o que é sensível, e ó, lá sendo comido por um dragão ou por um dinossauro, cheio das mídias, cheio das propagandas, tá vendo? Vamos para a nossa atividade de hoje? Olha só essa imagem, foca nela, tempinho para você. Ninguém vale pelo que tem, mas pelo que é. Imagina, pois, quem não tem nem sequer é. E aí? As pessoas julgam pelo que tem. Imagine aquelas que nem têm. O que ele está falando? Do dinheiro? Do consumo? Das pessoas que consomem muito? Daquelas pessoas que não têm como consumir? Então, a atividade de hoje, a tarefa de casinha para você fazer aí na sua casa é a seguinte: você vai colocar o que você pensa sobre essa charge. Charge é esse elemento iconográfico aí, ó, que transmite uma mensagem. Você vai dizer, colocar aí em poucas palavras, o que essa imagem quis lhe dizer, quis lhe passar. Tá bom? Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu sobre o que é produção, sobre a cadeia de produção, sobre o consumo, a consciência que devemos ter de onde vem e para onde vai cada produto, certo? E ainda teve algumas reflexões sobre algumas charges. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham se divertido bastante, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Ó, não aglomera, usa máscara, pensamento consciente, tá bom? E vejo vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Beijos, tchau, tchau!